Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Tomara que sim, e eu acredito que sim. Chegamos a mais um domingo gravando, então isso é ótimo estar junto. Tiveram algumas perguntas e vamos tentar responder elas. A nossa irmã Luciana Silva diz: sinceramente, não sei por que o Criador criou seres imperfeitos e ignorantes. Não poderia ter criado tudo já perfeito sem precisar dessa tal reencarnação ou contrato, né? Alguém pode dizer a evolução de cada um de nós, como irá acontecer? Então, se os seres tivessem sido criados já perfeitos, não precisariam dessas eternas reencarnações, que na verdade é um saco. Minha querida Luciana, eu entendo um pouco da sua revolta, sabe? Porque todos nós compactuamos e sentimos ela constantemente. E seguindo como base a mensagem libertadora que o Livro dos Espíritos nos trouxe, através dos seres de luz que envolveram todo o processo da codificação, lá eles respondem nos primeiros capítulos sobre Deus, sobre a criação. E um ponto muito importante é que nós aprendemos pelos seres de luz que nos assistem, que nos orientam, é que eles costumam dizer sempre que nós somos e fomos criados simples, puros e ignorantes. Assim saímos das mãos do Criador. Qual o objetivo disso? Caminharmos para angariar conhecimento, para angariar crescimentos, para chegar uma vez mais ao Criador, né? Junto do Criador. Por que não criar perfeitos? Que graça teria e que mérito teríamos nós ter sido criado perfeitos? Aonde estaria o mérito de não ter se esforçado para ter? Então, no universo que nós estamos agora, tudo é mérito. Nós ganhamos, nós conquistamos e nós somos felizes por aquilo que conquistamos. Veja um comparativo com a nossa vida física mesmo, né? As coisas que nós conseguimos angariar e adquirir têm outro sabor. Do que aquilo que vem tudo de mastigado e de mão beijada. Porque tem o nosso amor, tem o nosso carinho, tem o nosso suor, tem o nosso trabalho. Então, acredito que nesse momento precisamos olhar de uma forma mais clara, mais serena e mais amena para os processos reencarnatórios, porque eles são a nossa salvação. Então, nesse processo que vem todos os meios da evolução, que se dá no mineral, que se dá no vegetal, que se dá no animal e que se dá na condição que nos encontramos agora, né? Que é de pensamentos e também na fase da evolução moral, que é a mais delicada de todas. Porém, o processo da reencarnação, ela se faz muito necessária. E o mais interessante de tudo é que ela não é eterna. Ela é um piscar de olhos. Às vezes, quando estamos conversando com os nossos amigos benfeitores espirituais, eles prontamente nos dizem que um processo reencarnatório de 80 anos é tão rápido para o universo, para o infinito do universo, como um piscar de olhos para nós, no nosso tempo material. Mas de extrema importância o piscar. Por quê? É nesse piscar que nós confrontaremos com aquilo que há de mais difícil, nós mesmos. Por quê? É nós que, com o nosso livre-arbítrio, que foi dado junto com o simples por ignorante, tivemos a possibilidade de caminhar, de fazer as nossas escolhas. Muitos e muitos irmãos tiveram escolhas poderíamos dizer, acertadas e tiveram o seu processo evolutivo muito mais rápido devido às boas escolhas no campo da moral, no campo da intelectual. Então, caminhando de uma forma mais rápida. Muitos de nós, às vezes, demoramos alguns bons piscar de olhos, pensando em reencarnações, resolvendo coisas muito simples, as quais esbarram exatamente nas nossas livres escolhas. Poderíamos ter um tempo, então, para um bom cultivo de uma leitura,
um bom filme, um bom papo agregador, um período para que pudéssemos então fazer a nossa conexão com o divino, seja através da oração, seja através da meditação, seja através de qualquer outra forma. Mas escolhemos muitas vezes a televisão ou as redes sociais, aos quais ficamos horas, vezes minutos, apenas num estado quase que vegetativo. Mas bem, isso não entendo como crítica, porque não é apenas uma demonstração do tempo que muitas vezes nós perdemos. E esse tempo é precioso, porque nós temos que reconstruir em nós. Veja só, nas nossas reencarnações, nós encontramos muitos obstáculos emocionais, muitos e muitos obstáculos psicológicos. Esses obstáculos nada mais são do que as provações diretas às quais nós temos que enfrentar nessa reencarnação. São essas que são o primeiro passo para que nós tenhamos um novo caminhar, um novo galgar. Agora veja só, a revolta é o passo contrário de tudo, porque a revolta nos coloca para trás ou estagnado, já que no processo da evolução nunca damos passos para trás, mas estamos estagnados, ficamos estagnados pela revolta. Eu sinto um pouco de revolta na sua pergunta e é por isso que tive a necessidade de comentar isso com todos vocês. Revoltar-se é muito normal, porque é o estado que nós nos encontramos atualmente na humanidade. Precisamos dar esse salto quântico para que as pequenas coisas não venham mais a nos perturbar diante de pequenas coisas que às vezes nem necessárias são, nem importantes são. Agora, no processo da evolução, faz-se necessário. E as rodas reencarnatórias, elas não são eternas. Elas têm o tempo ao qual nós nos damos a vencê-las. Quase como pensando num treinamento forte, quando nós realizamos. Por exemplo, temos um número X de séries para realizar num treinamento físico. Porém, a intensidade desse treinamento se dará conforme a nossa condição física. Para alguns serão 10 repetições sofridas, para outros talvez serão 10 repetições muito mais intensas e com uma carga maior. Isso é um preparo. Esse preparo é o que poderíamos jogar agora para o processo das reencarnações. Quanto mais preparados estivermos, mais rápido sairemos das rodas reencarnatórias. E para sair dela, alguns pontos são muito importantes. A primeira, a paz, a harmonia, o perdão e a aceitação. Quando tivermos esses, caminhamos a passos muito largos de sairmos das rodas reencarnatórias. E então, desse período que parece ser de sofrência, mas não é. A reencarnação não é para sofrer. A reencarnação é para nos fazer maiores, crescermos como seres imortais que somos. Nosso querido e nobre irmão Abel, ele fez uma pergunta, também extremamente importante. O que acontece com o espírito das pessoas que desencarnam em um evento traumático? É muito delicado falar sobre isso, porque nós acreditamos que na vida tudo tem regras, né? Como um contrato. Mas falando de espiritualidade, regras não são de uma forma certa e correta, porque depende de cada caso. Por exemplo, um desencarne traumático, se fosse comigo, seria de uma forma, se fosse com outra pessoa, seria de outra forma. O mesmo evento traumático. Acontece que muitas vezes nós estamos tão desligados da vida, da espiritualidade que somos nós e que nos envolve, que nós esquecemos de que o ser humano é aquilo que pensa ser. Então, muitas vezes cometemos grandes falhas, como por exemplo, pegar os nossos automóveis, nossas motocicletas, nossas bicicletas, nossos patinetes, nossos skates, nossos rollers, qualquer coisa, e saímos assim alucinados fazendo inúmeras coisas. Porém, esquecemos que tudo o que passa da linha da segurança nos traz responsabilidades.
E essas responsabilidades tornarão-se ainda mais intensas quando elas estiverem seguidas juntos de conhecimento. Porque o conhecimento que muitas vezes nos faz ter um peso um pouco maior. Por exemplo, tendo consciência da vida espiritual, das responsabilidades sobre o espírito e matéria, né? Ou como eu gosto de dizer, do ser pensante e matéria, será completamente diferente as responsabilidades do que um leigo. Isso fique muito claro, não é regra, mas tentando deixar o mais próximo do peso de uma balança. Aí então pegamos o Jordelei como exemplo. O Jordelei pega o seu veículo e sai andando muito louco, assim, a 120, 130 por hora. E ele se envolve em um acidente, desencarna e outros desencarnam. As responsabilidades que estarão sobre a consciência de Jordelei poderá ser muito maior. Os sofrimentos em relação àquele acidente poderão ser muito maiores. Não quero dizer que serão, né? Porque tudo depende da situação e da ocasião. Mas uma coisa é certa, uma das leis eu já estava infringindo, que era o excesso da velocidade, e assumindo os riscos por conta disso. Isso poderá sim trazer alguns pequenos transtornos espirituais. Mas o corte, né, o momento que se desacopla o espírito prematuramente, realmente é um evento muito traumático, porque rompe-se laços, rompe-se cordões, rompe-se energia. E dependendo do tipo da ruptura que poderá sim o espírito daquele ser que desencarnou ou morreu, o meu termo que se usa aqui, passar por um longo período de não dar-se conta daquilo que aconteceu. Um exemplo muito bacana que ocorre muito conosco, que trabalhamos em mesa mediúnica, é de conversar com irmãos que há muito tempo vêm vivendo sua vida espiritual sem dar-se conta de que não a possuem mais a forma física. Dá-se conta no decorrer da conversa. Primeiro, o linguajar torna-se diferente, o português muitas vezes é de forma diferente, com um linguajar típico de uma época. E é muito interessante, até bonito de ver, porque transfigura-se o médium que está dando a passividade, está sendo o veículo da comunicação. E então começamos a conversar, até o ponto de que este irmão se dá conta de que não é ele que está com a vestimenta carnal, não é ele o corpo, porque é um homem que está conversando através de uma mulher. Então ele começa a se dar conta de que alguma coisa está diferente. E por vezes encontramos casos que passam dos 100 anos, passam muito tempo, de 100 anos, né? Décadas, séculos, que estão perdidos e aprisionados num tempo. Algum tempo atrás, agora sim como fato, de curiosidade, mas também, acima de tudo, de esclarecimento, que é o foco e objetivo nosso aqui, em um grupo mediúnico manifestou-se um irmão que ainda vivia o momento em que estava recebendo um projétil na Guerra dos Farrapos. E ele conversava daquela forma. Ele ainda estava sentado debaixo de uma árvore, tentando segurar o sangue que vertia de seu corpo. Imagine há quanto tempo já isso ocorreu. E nós estamos falando dessa resolução há 2 ou 3 anos atrás. Então, são coisas que vêm muito e é muito normal de acontecer. Isso provém de que o ser humano é aquilo que pensa ser. E quanto mais nós estamos abertos à comunicação, quanto mais nós estamos abertos aos conhecimentos espirituais, talvez mais rapidamente nos libertaremos. Agora, existem alguns outros atavismos também que nos complicam um pouco a vida, que posso citar talvez em uma outra gravação, em outro vídeo, né, que tem um livro muito belo chamado Relatos de uma Católica, que eu recomendo a leitura a todos. É muito interessante porque ela conta a história de um desencarne de uma jovem que foi de uma forma não muito bacana, assim, e o que ela não aceitava ajuda porque ela esperava que os anjos viessem buscá-la. Porém, os anjos vieram, mas não de asas, e ela não aceitava ajuda enquanto as asas não se fizessem. Então, passou-se um longo período
Por quê? Porque ela estava esperando algo e aquele algo não aconteceu. Vejam a importância da nossa conscientização de que os desencarnados de hoje foram os encarnados de ontem. Os desencarnados de amanhã seremos nós. Quando tivermos total consciência sobre isso, então estaremos mais preparados, talvez, para adentrarmos os portais do mundo espiritual. Isto que falo nem sempre é verdade absoluta. Por quê? Porque são baseados em cima dos meus estudos e das minhas vivências. E isso é muito pequeno diante da imensidão do universo, tá? Mas é uma pequena visão, um pequeno parâmetro para que nós possamos nos ampliar cada vez mais. Agora, falo também do projeto Portal Paz, ao qual estaremos gravando as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Já me surgiu muitas dúvidas de irmãos querendo saber se eu comentarei as perguntas. Num primeiro momento, não serão comentadas, serão apenas lidas as perguntas e as respostas em áudio e vídeo, porque o Livro dos Espíritos é uma maravilha de uma obra na sua pureza. Se necessário for e a espiritualidade pedir alguns pequenos comentários, eles serão dados, mas sempre deixando muito claro que serão apenas um ponto de vista meu. Visite o Portal Paz, se inscreva no Portal Paz, que aos poucos os vídeos estarão entrando. Deixo também o convite para que, se gostou, dê o like, se inscreva no canal do Pavo, que é muito importante, porque assim nos ajuda muito e nós fazemos parte do projeto de levar esclarecimento e luz a todos. Esse sim é uma tarefa bela e digna de trabalhadores. Obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus e um abraço fraterno a todos.